Uma boa noite, ensino médio, que saudade de vocês. Estamos trabalhando já pela plataforma do Classroom e aí vamos complementar agora com aulas vídeos para que vocês tenham um contato comigo, seja virtual, mas pelo menos estamos matando saudade, não é isso, ensino médio? Estamos aí. Vou só complementar o conteúdo, além do Classroom, vou dar umas aulas, resumos, aula vídeo, né? Vocês fiquem atentos e fiquem de olho aí. Veja bem, hoje eu vou somente resumir tudo aquilo que foi falado nas primeiras aulas do primeiro semestre. Vou falar sobre Revolução Intelectual, ou seja, Iluminismo, Século das Luzes. Vocês já sabem o porquê tem essa nomenclatura, Século das Luzes. Faz alusão à luz, à razão humana, ou seja, a razão humana começando a ser valorizada no século XVIII. Obviamente que vocês sabem que os primeiros passos foram dados lá no século XVII. E a eclosão do movimento iluminista foi exatamente no século XVIII. Obviamente com alguns filósofos defensores de algumas características que aparecem nas ideias iluministas. Dentre elas, temos John Locke, defensor de que o ser humano ele nasce vazio. Porém, com as experiências que ele vai adquirindo no decorrer da sua existência, ele vai preenchendo aquele vazio e ficando um ser humano cheio de conhecimentos, provindo de tudo aquilo que ele aprende. Posteriormente, temos Isaac Newton. Isaac Newton, defensor das leis naturais. Para ele, as relações humanas iriam decorrer de forma natural, né? Ele era defensor da lei gravitacional, né? E também, uma das defesas das ideias iluministas foi o nosso querido Voltaire, né? Voltaire defendia o quê? A liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade religiosa. Com a liberdade religiosa, ele era um crítico ferrenho da igreja. Para ele não podia existir uma dominação, um fanatismo, porque tudo isso poderia levar o ser humano à loucura. Por esse motivo, ele era um defensor, era um crítico ferrenho do fanatismo religioso, né? E que na questão política, ele também defendia que não devia existir governos tiranos, absolutos, que dominassem o povo de tal forma que o povo não pudesse participar da vida política do seu país, tá? E era defensor da liberdade de expressão, ou seja, por esse motivo hoje, nós, respeitosamente, nós temos condições de debater, de opinar, né? Mas sempre respeitando o outro como ser humano, como eu, mas que tem uma ideia diferente, não é verdade? Também existia uma grande defesa, igualdade nas leis. Para os iluministas, os homens nascem livres e iguais. Por esse motivo, não podia existir distinção entre os seres humanos, tá? Outra grande defesa foi o nosso querido Diderot, né? Ele era um defensor do anticlericalismo. Que isso? Perceba novamente, era crítico da igreja. Clericalismo vem da palavra clero, vem da palavra igreja. Também era um homem que defendia a liberdade nesse aspecto, tá? Outra grande questão era a liberdade política. A liberdade política era muito colocada pelos iluministas, porque para eles os governos absolutos dominavam de uma certa forma toda a sociedade. Cabia a eles todo o domínio da legislação, da sociedade, da economia, e isso fazia com que a sociedade não crescesse, porque havia o domínio de um que estava no topo sobre as demais categorias, defendido por Montesquieu. Montesquieu dizia que deve existir simplesmente, ele dizia na sua obra O Espírito das Leis, deve existir o quê? A repartição dos poderes, né? Cabia a cada um ficar uma parte do poder legislativo, judiciário e executivo, ok? Depois, nós temos Adam Smith, defensor da liberdade econômica. Para ele, o Estado não devia intervir na economia. A economia por si só iria se regulamentar, né? Não devia existir um massacre. Ou seja, ele era contra as práticas mercantilistas, né? As práticas passadas, né? Do período da colonização.
tá? Acúmulo de riqueza, acúmulo de metal precioso, né? Exploração de territórios, tá? Depois, nós temos também o Diderot com D'Alembert, defensor das enciclopédias. O que são as enciclopédias, como nós já sabemos? Um acúmulo de informações provindas de filósofos, sábios, intelectuais, que colocam ali a sua visão sobre diversos aspectos, né, do mundo. Eles colocam ali para que nós possamos ficar mais próxima do conhecimento. As enciclopédias começaram a ser divulgadas, não para toda a sociedade, né? Porque esse iluminismo existia na sua escrita, mas na prática não chegava até o povão, tá ok? Por último, nós temos o despotismo esclarecido. O que seria o déspota? O déspota seria, por exemplo, um tirano, um governante. Porém, um déspota esclarecido seria aquele que poderia governar junto com ele poderia ser absoluto, porém poderia ter algumas práticas ou ideias iluministas. Mesclava, para não abandonar o absolutismo, ele continuava sendo absoluto, mas adquiria as ideias iluministas. Dentre eles, nós temos um exemplo em Portugal, Marquês de Pombal, que conseguiu, né, utilizar o despotismo esclarecido como forma de governo. Gente, simplesmente isso foi um resumo das ideias iluministas, tá? Ou seja, caso queiram, né, saber mais sobre essa aula, me chame no Classroom, né, ou me chame no privado para que eu possa complementar, senão o vídeo fica muito longo e a galera não assiste. Um grande beijo e a segunda aula vai ser Revolução Francesa.